especial, pois neste domingo queremos celebrar o dia de Pentecostes, o dia em que depois de Jesus ter ascendido aos céus, ter subido aos céus, então há a descida do Espírito Santo, e é isso que nós queremos celebrar este dia de Pentecostes neste domingo. Boa tarde também a todos aqueles que estão lá em casa, vendo-nos através da internet, pelo Facebook, que possam ter também um bom tempo aí nas vossas casas, junto connosco aqui na casa de oração. Podemos celebrar, podemos adorar, podemos louvar ao Senhor. Eu gostava que nós pudéssemos ficar de pé e pudéssemos abrir as nossas Bíblias em Atos, no capítulo 2. Atos, capítulo 2. E fala acerca deste acontecimento do dia de Pentecostes que eu estava a dizer há pouco. Atos, capítulo 2, e vamos ler aqui alguns versículos, a começar precisamente no versículo 1. E diz assim então a palavra de Deus: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes tinha concedido que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos os que estão aí falando? E como, pois, os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfília, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar nas nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Agora reparem, irmãos, versículo 14. Então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões, judeus, e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vinham dispensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E nos versículos a seguir, Pedro fala acerca daquilo que Joel falou lá no Velho Testamento, e que se está cumprindo aqui nestes dias, o derramamento do Espírito Santo. Mais à frente, no versículo 22, Pedro continua e diz: varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, o quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmo sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matais crucificando por mãos de ínicos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. E depois Pedro continua a falar acerca daquilo que David diz acerca do seu Senhor. E mais à frente, no versículo 36, nós vemos: Pedro a dizer, esteja absolutamente certo, pois toda a casa de Israel, de que este Jesus, a que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Agora vejam o que acontece depois. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados.
e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. E por último, versículo 41 diz: então os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 almas. É isto que nós queremos celebrar neste domingo. E também lembrar aos irmãos de realmente cada um de nós ter a coragem, a ousadia, no poder do Espírito do Senhor, como Pedro teve aqui, e os demais apóstolos, mas principalmente Pedro, que dizendo assim, botou discurso, e falou daquilo que eu acreditava, e falou daquilo que os profetas diziam lá no Velho Testamento, Joel, David, e pregava a palavra, enquanto os outros zombavam, enquanto alguns começaram a zombar, outros confusos o que é que se estava passando, Pedro teve a autoridade para se levantar, e por a autoridade que o Espírito do Senhor lhe deu, que o Espírito do Senhor te pode dar a cada um de nós, também podemos ver muitos chegando a Jesus Cristo, como nesta altura Pedro e os demais apóstolos viram cerca de 3.000 almas aceitarem o Senhor como seu Salvador. Que o Senhor possa abençoar a sua palavra nos nossos corações, e eu vou pedir aqui ao nosso irmão David Vilhena que possa vir à frente e louvar a Deus com uma palavra de oração e pedir a direção do Senhor para nós na reunião que vamos e que estamos a ter. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, na verdade estamos gratos pela nossa presença aqui, porque uma vez mais, Senhor, nos concedestes a saúde, nos concedestes, na verdade, a bênção e a alegria de estar nos teus átrios. E, ó Senhor, na verdade, queremos, assim, desta forma, te cultuar. Queremos, Senhor, entoar os louvores ao teu santo nome. Queremos, ó Deus, mostrar a nossa gratidão para contigo por tudo aquilo que tu já tens feito nas nossas vidas. Pois tu és uma realidade nas nossas vidas, é essa a razão, Senhor, que nos move, é esse o motivo que nos traz à tua presença a te cantar louvores. Senhor nosso e Deus nosso, na verdade tu não só tens feito maravilhas na antiguidade, mas continuas fazendo nos nossos dias. E, ó Deus, na verdade a nossa presença aqui manifesta isso bem. É como tu tens, ao longo dos tempos, nos abençoado, nos tens conduzido e, ó Senhor, nos tens preparado o coração para ouvir a tua palavra. Assim nós o queremos fazer nesta hora, Senhor, e pedimos, pois, a tua bênção para a palavra que vai ser pregada pelo teu servo, que vais utilizar. E, ó Senhor, que nós não sejamos apenas ouvintes, mas possamos ser fazedores da obra. Que, na verdade, a tua palavra possa vir ao encontro das nossas necessidades e possa, Senhor, fazer aquilo que te apraz nas nossas vidas. Senhor nosso e Deus nosso, te pedimos, Senhor, pelos irmãos nossos que não se encontram aqui, alguns por motivos de saúde, outros alheios ao nosso pensamento, mas que tu vais ser com cada um, Senhor, vais abençoar, Senhor, onde se encontram. Bom Deus e Pai, queremos realmente recordar como tu um dia mostraste, Senhor, ao mundo a maravilha do teu Santo Espírito, como na verdade os teus servos falaram em outras línguas e como puderam ser ouvidos, Senhor, por aqueles que realmente tinham uma língua estrangeira. Ó Senhor nosso e Deus nosso, na verdade, Senhor, todos que estão escutando podem entender a palavra, Senhor, mas sabemos que é o teu Santo Espírito que pode dar o entendimento, pode dar a compreensão e pode, Senhor, na verdade, ajudar a qualquer que esteja em dificuldade.
Por isso, Senhor, te rogamos, Senhor, que o teu Santo Espírito depois possa ser manifesto na nossa presença e que a tua graça, que excede todo o entendimento, seja com cada um de nós. Te pedimos, pois, a tua bênção para este culto e que em tudo, Senhor, tu sejas honrado e engrandecido no nosso meio. No nome de Jesus Cristo, te pedimos, te agradecemos todas as coisas e esperamos. Amém. Então, podemos sentar, está bem? E vamos ter agora um tempo de louvor. Eu vou chamar a Karina e todos os outros. Eu disse Karina propositadamente, em primeiro lugar, porque a Karina esta semana fez o seu aniversário, fez mais um ano, o Senhor lhe concedeu mais um ano para festejar de vida, e graças a Deus, porque nós temos tido a bênção também de podermos conviver com a Karina e de vermos como o Senhor a tem usado na sua obra, com a sua voz, colaborando com o Senhor na proclamação e no louvor, na adoração, e ajudando a Igreja a elevar as suas vozes também. Por isso, em nome da Igreja, desejamos muitos anos de boas cantorias, está bem, Karina? Ao serviço do Mestre. Vamos louvar ao Senhor. Boa tarde a todos os que estão aqui na casa do Senhor e também em casa. Ia pedir que ficássemos de pé para louvar ao Senhor, quem puder e conseguir. E esta primeira música diz: Senhor, eu quero mais de Ti. E para isso nós precisamos de buscá-lo. Então vamos cantar: Eu te busco, Senhor, eu te procuro. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, eu quero ouvir tua voz. Senhor, eu quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, eu quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, eu quero ouvir tua voz. Senhor, eu quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, eu quero mais. Senhor, eu quero ouvir tua voz. Senhor, eu quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, eu quero mais. Então, boa tarde a todos mais uma vez. Como dizia há pouco o irmão Vilhena na oração, é importante que nunca nos esqueçamos de agradecer ao Senhor
porque temos esta oportunidade, cada vez mais agora o país vai se desconfinando e temos sempre esta oportunidade de podermos juntos estar na presença do nosso Deus. E é sempre importante que nunca paremos de agradecer ao Senhor por essa oportunidade que nos vai dando. Diz lá no capítulo 73 do livro de Salmos, no versículo 28, diz: mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor para poder anunciar todas as suas obras. Vamos então cantar É Bom Estar na Tua Presença. É bom estar em Tua presença, com Teu povo a cantar louvor. É bom saltar e alegrar, levantar as mãos e celebrar. É bom estar em Tua presença, com Teu povo a cantar louvores. É bom saltar e alegrar, levantar as mãos e celebrar. Me fazes alegrar, a música em mim, és a razão do meu viver. É bom estar em Tua presença, com Teu povo a cantar louvores. É bom saltar e alegrar, levantar as mãos e celebrar. Vamos cantar mais uma vez e não vamos ter medo de pôr as mãos no ar e celebrar ao Senhor. É bom estar em Tua presença, com Teu povo a cantar louvores. É bom saltar e alegrar, levantar as mãos e celebrar. Me fazes alegrar, a música em mim, és a razão do meu viver. É bom estar em Tua presença, com Teu povo a cantar louvores. É bom saltar e alegrar, levantar as mãos e celebrar. Que em todos os momentos da nossa vida, quer sejam bons ou maus, possamos ver sempre o Senhor no centro e tê-lo sempre como alvo na nossa vida. Olho em tudo e sempre vejo a Ti. Estás no céu, na terra onde eu for. Em tudo que me acontece eu sinto Teu amor. Não posso mais deixar de crer em Ti, Senhor. É impossível eu não crer em Ti. É impossível não Te encontrar. É impossível não fazer de Ti meu ideal. É impossível eu não crer em Ti. É impossível não Te encontrar. É impossível não fazer de Ti meu ideal. Olho em tudo e sempre vejo a Ti. Estás no céu, na terra onde eu for. Em tudo que me acontece eu sinto Teu amor. Não posso mais deixar de crer em Ti, Senhor. É impossível eu não crer em Ti. É impossível não Te encontrar. É impossível não fazer de Ti
meu ideal. É impossível eu não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. E quando nós fazemos Jesus o nosso ideal e confessamos a Ele todos os nossos pecados, Ele esquece tudo e nós temos vida nova nele. Então vamos continuar a louvar ao Senhor. Se perdido e quebrado estás, se o pecado te deixa incapaz, Jesus te chama. Se não tens mais forças para lutar e no fundo desejas mudar, Jesus te chama. Oh, venha ao seu altar, perdão no Pai encontrarás, rendido a Cristo, seu sangue comprou tua paz. Já não há mais razão para esperar, Jesus te chama. Nova vida nele encontrarás, gozo eterno ele te dará, Jesus te chama. Oh, venha ao seu altar, perdão no Pai encontrarás, rendido a Cristo, seu sangue comprou tua paz. Oh, venha ao seu altar, perdão no Pai encontrarás, rendido a Cristo, seu sangue comprou tua paz. Salvador fiel, maravilhoso és, canta aleluia, Jesus vive. Oh, rendei graças àquele que
sangue comprou tua paz, oh, venha ao seu altar. Perdão no Pai encontrarás, rendido a Cristo. Seu sangue comprou tua paz. Então é isto, que cada um de nós possa, rendido, encontrar paz com o Senhor. Podemos sentar e cantar glória ao Senhor, porque Ele vivo está. Ele vive, Ele ressuscitou, não ficou no sepulcro e ressuscitou. Só reforçar e mandar novamente as boas tardes para os irmãos lá em casa, nossa irmã Glória Ferradeira, nosso irmão Vanderlino. Sabem que é o irmão Vanderlino? Sabe? É, exatamente, é o Júnior mais velho, não é? É esse mesmo. Os irmãos estão aqui com saudades tuas, Júnior, de te ver. Também nossa irmã Rosa Capote, Luís Alves, o Helder Silva também, enfim, que possam estar a ter um bom tempo aí em casa, louvando, adorando ao Senhor. E agora vamos ter tempo para a palavra de Deus. O nosso irmão responsável, um dos responsáveis aqui da Igreja do Senhor da Olmeca, o nosso irmão Manel Vilhena, vai ser ele que nos traz o pensamento da parte de Deus para nós nesta tarde. Vamos então ouvir o que o Senhor tem para nós agora através da sua palavra. Boa tarde a todos, amados irmãos. Quero saudar a todos com a paz do Senhor, a nós que estamos aqui e àqueles que nos seguem online. Que a graça do Senhor seja com todos. Queria convidar os irmãos a seguir esta leitura da Palavra de Deus, muito conhecida, este texto, que é um texto muito interessante, que eu quando leio este texto lembro-me sempre dos meus tempos de escola dominical e lembro-me sempre daqueles cenários de flanela onde eram depois fixadas ali as figuras que iam ilustrando os momentos da passagem e é interessante quando eu medito nesta palavra, mas esta palavra que vou ler não tem a ver, não é uma história de miúdos, ela é realmente compreensível para todas as idades, mas ela é transversal a todas as idades e é uma mensagem poderosa. Então vamos abrir a palavra do Senhor nesta passagem fascinante que se encontra em Lucas capítulo 19, versículo 1. Então diz assim a palavra do Senhor, Lucas 19, versículo 1. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e este era chefe dos publicanos e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E, correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu gostoso. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor:
Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos ter uma breve palavra de oração. Santo Deus e nosso Pai, nós te damos graças por esta bênção, por este privilégio grande que tu nos concedes de estar reunidos em teu nome, Senhor. E neste momento, o que nós desejamos, Senhor, é que o teu Santo Espírito, aquele Santo Espírito que foi derramado no dia de Pentecostes, que ele possa falar aos nossos corações, que possa nos ajudar na interpretação da tua palavra, Senhor, e possa convencer as almas que necessitarem de ser convencidas do pecado, da justiça e do juízo. Nós entregamos esta palavra nas tuas mãos e que ela seja bênção para nós e que, ó Deus, tu sejas soberanamente exaltado nesta tarde. No nome de Jesus. Amém. Então, nós vimos aqui nesta passagem que há aqui um protagonista que é Zaqueu e também o Senhor Jesus e a multidão, não é? Portanto, o Senhor Jesus vinha fazendo a sua caminhada em direção a Jerusalém, a fim de ser entregue nas mãos dos pecadores para ser julgado, condenado, morto, crucificado, verter o seu sangue na cruz por nós e consumar a obra que o Pai lhe deu, que foi de resgatar do pecado todos aqueles que o aceitam, todos aqueles que creem. E o Senhor Jesus ia passando por Jericó e ele estava a atravessar a cidade e ele, momentos antes já tinha também, ele veio fazendo milagres, veio fazendo o seu ministério, veio pregando, veio curando, fazendo vários sinais e tinha também curado um cego e seguia-o por esse motivo uma grande multidão. Esta multidão era movida mais pelos seus interesses pessoais, pela curiosidade para ver os sinais que o Senhor fazia. Mas acontece que este homem nos fala aqui, Zaqueu, ele diz a palavra de Deus que ele era um cobrador de impostos, ou melhor, ele era o chefe do cobrador de impostos. Ele já tinha ascendido à hierarquia, portanto, lá dos publicanos, dos cobradores de impostos. Portanto, ele era, também diz a palavra de Deus que ele era rico. Portanto, um homem com um grande estatuto, com uma grande posição, contudo, ele não era feliz. Ele tinha algo de vazio no seu coração. As pessoas, às vezes, têm uma ganância muito grande e um desejo de atingir e ter muito dinheiro, enfim. E depois, quando chegam lá, quando têm tudo isso, continuam insatisfeitos. Porque a única coisa que pode satisfazer o nosso coração é o Senhor Jesus Cristo. Quando Ele enche o nosso coração, então nós temos a satisfação plena. Então, este homem, tudo o que ele queria e o que ele procurava era ver quem era Jesus. Ele queria ver quem era Jesus. E nós perguntamos, quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para ti? E nós podíamos estar aqui uma tarde inteira a dizer coisas que podemos atribuir ao Senhor que Ele é para nós. O nosso Salvador, o nosso Rei, o nosso Ajudador, o Senhor dos Senhores, enfim, tanta coisa. Ele é o nosso Senhor. E portanto, ele queria ver quem era Jesus. Essa pessoa que ele tinha ouvido falar. Ele queria, estava curioso para saber. E não só curioso, ele queria mesmo ter um encontro com Jesus. E ele procurava ver quem era Jesus. E diz a palavra do Senhor que ele tinha 2 problemas. Ele tinha 2 obstáculos que ele tinha que transpor. Portanto, um deles tinha a ver com ele próprio. Digamos que era um problema interior, digamos que era um problema que tinha a ver com ele, porque ele era de baixa estatura. Portanto, e outra era a multidão. Não é? Portanto, ele, no entanto, e também há aqui um pormenor que eu queria focar, que é o seguinte: nós hoje falamos muito do enriquecimento ilícito. Também este homem
também tinha enriquecido de uma forma desonesta, portanto, provavelmente cobrando impostos em excesso, extorquindo dinheiro aos seus irmãos judeus, porquanto ele estava ao serviço do Império Romano. Ele não era bem visto pelos cidadãos, ele também se sentia desprezado, porque eles até consideravam que estes homens eram mais pecadores, como se eles não fossem, os outros judeus. E, portanto, este homem tinha toda esta carga, todo este problema. E, portanto, mas ele também reconhecia que, por si só, ele não conseguia virar a página da sua vida. Não conseguia mudar. Ele queria mudar, mas ele não tinha a força que ele precisava. Então, ele procurava, ele queria ver Jesus. Então, ele era muito... O que encontro em Zaqueu é que ele era uma pessoa determinada, com muita convicção. Às vezes, as pessoas vão debaixo da emoção, aceitam Cristo debaixo de uma emoção, depois a emoção desaparece e também eles vão-se abaixo. Mas este era uma pessoa com convicção, uma convicção muito forte. E então, ele diz a palavra do Senhor que aquela multidão era um obstáculo também. E como vemos aqui no versículo 4, no versículo 3, procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Na verdade, ele estava no meio da multidão, tentava ver Jesus, mas ele não conseguia, devido à obstrução causada por aqueles que eram mais altos do que ele. Eu não sei se ele tinha algum trauma por ser baixinho, se ele tinha algum complexo, mas uma coisa é certa, aquilo era um obstáculo. E também a multidão. Então, o que nós vimos aqui é o seguinte, ele tomou uma atitude, ele não ficou atrás da multidão, não é? Podia encolher os ombros, olha, não posso ver, vou atrás da multidão, não é? Ele não ficou atrás da multidão. Também, pelo que nós vimos, ele não ficou no meio da multidão. Com certeza, ele falando com os outros, ele dizia, então, não vês paciência, também não és mais, não cresceste, paciência, tens que ficar, não consegues ver, não é? Mas ele, diz a Bíblia, que ele correu adiante da multidão. O que é importante é que neste mundo há uma multidão de coisas que tentam ofuscar, que tentam impedir que nós possamos ver o Senhor Jesus. E são muitas as coisas. E se nós fôssemos à multidão das pessoas e disséssemos que queríamos conhecer a Jesus, não éramos com certeza ajudados, não éramos com certeza encorajados a isso. Pelo contrário, éramos na verdade, considerados pessoas que realmente éramos fracos, porque não éramos capazes por nós próprios de resolver o problema, enfim, outras coisas assim. Portanto, as multidões dos obstáculos existem, mas nós temos que correr à frente da multidão, temos que deixar a multidão dos obstáculos que nos impedem de alcançar o Senhor Jesus. Foi o que ele fez. Mas depois ele continuava com outro problema, porque ele era de baixa estatura, como nós constatámos. Então, ele correu e conseguiu antecipar-se à chegada do Senhor Jesus, e sabia que o Senhor Jesus havia de passar por ali, e ele subiu a uma árvore, não é? Diz aqui a palavra do Senhor que era uma figueira brava, ou, noutras versões, um sicômoro, não é? Portanto, uma árvore que, pelo que eu observei, é uma árvore que tem uma configuração que permite subir com alguma facilidade, dado que Zaqueu já não era um homem novo e não teria aquela agilidade para subir a uma árvore. Mas Zaqueu subiu àquela árvore e superou então os dois obstáculos. Portanto, e dali ele tinha um lugar privilegiado para poder observar o Senhor Jesus Cristo a passar. Às vezes eu penso que algumas coisas que nós consideramos para nós como um defeito, como uma deficiência, o Senhor pode transformá-las em algo poderoso. Porque se nós vamos admitir que se Zaqueu fosse uma pessoa que tivesse uma estatura normal, dita normal, tivesse a média das estaturas dos da multidão, se calhar ele passava despercebido, era mais um entre a multidão. Mas ele, devido à sua condição física e devido a ter procurado aquele lugar, ele ficou num lugar de destaque. Ficou visível, não é? E, portanto,
isso jogou a favor dele, no sentido de poder ser visto pelo Senhor. Porque o Senhor Jesus havia de passar por ali. Eu penso ainda mais que Zaqueu não quis perder a oportunidade. Era uma grande oportunidade. E às vezes nós sabemos que em tudo na vida, mesmo na nossa vida diária, secular, nós temos, surgem oportunidades. E às vezes é a única, não há segunda oportunidade. A oportunidade de tirar um curso, a oportunidade de aquisição de uma casa, por exemplo, ou de um emprego, enfim, várias oportunidades. E se nós às vezes não agarramos essa oportunidade no momento certo, então nós perdemos a oportunidade. Neste caso, o Zaqueu, ele não queria perder a oportunidade de ver quem era Jesus. Era isto que ele queria, ver quem era Jesus. É como nós, quando realmente nos falam do Senhor, do Evangelho, às vezes nós protelamos, não, talvez noutra altura, e as pessoas, quanto mais novas são, mais acham que têm muita vida, e portanto podem esperar, isso pode ficar para mais tarde, não é? Mas a palavra de Deus nos diz em Hebreus 4:7, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. E sabemos que nesta altura o Senhor Jesus falava ali, propriamente, porque estava em pessoa, era homem e Deus simultaneamente, mas Ele hoje fala-nos em espírito, Ele fala-nos através da sua palavra. E hoje nós podemos também ouvir a sua voz, não é? E a Bíblia diz e recomenda que se nós hoje ouvirmos a sua voz, não endureçamos o nosso coração, porque podemos não ter a oportunidade de ouvi-la de novo. E diz em 2 Coríntios 6, na sua parte B, na segunda parte, diz: eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. É este o dia da salvação. Às vezes há jovens que dizem que isso é mais para as pessoas de mais idade. Eu, quando for mais velho, mas nós sabemos que pessoas muito saudáveis, atletas de alta competição, não é? E de vez em quando há um que fica no local onde está a exercer o seu desporto, repentinamente, não é? E se calhar já lhe tinham falado de Cristo e ele não aproveitou, não é? Porque um dia o Senhor vai nos chamar para prestar contas, não é? Então nós temos que estar preparados para isso. Portanto, e diz o Senhor em Isaías 55:6, buscai ao Senhor, quando? Enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Mas, irmãos, nem sempre nós temos esta oportunidade de podermos buscar ao Senhor e o invocar. Vamos aproveitar hoje, não é? Portanto, buscai ao Senhor enquanto isto é possível. E o Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração, não é? Diz a palavra do Senhor. E também o Senhor diz: invocai-o enquanto está perto. Sabemos que o Senhor tem uma proximidade muito grande de nós, porque a Bíblia diz que o Senhor está perto daqueles que o invocam em verdade, ou seja, com o seu coração, não é? Todos aqueles que o invocam, o Senhor está perto. Portanto, não vamos desperdiçar a oportunidade, vamos seguir o exemplo de Zaqueu, vamos vencer todos os obstáculos que possam surgir. Agora eu gostaria de me focar neste ponto interessante que é o olhar de Jesus. Como é que o Senhor Jesus olha para cada um de nós? Porque o olhar do Senhor não é como o olhar do homem, não é? Porque diz a palavra de Deus, em 1 Samuel, no capítulo 16 e versículo 7, diz: porque o Senhor não vê como vê o homem, não é? Não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, mas o Senhor, o coração. O Senhor olha para o coração. Com certeza aquela multidão, ao passar ali e ver aquele homem em cima daquela árvore, muitos iam focados, olhando em frente, outros olharam para baixo ou para o lado, em qualquer direção, e nem sequer se aperceberam. Outros há que podem tê-lo visto e podem ter dito realmente que figura ridícula, um homem rico, bem vestido, não é? Com o estatuto, desde com aquela idade. Não faz sentido nenhum, que coisa tão patética, não é? Mas ele não se importou com isso, ele estava ali porque queria ver a Jesus, não é?
Portanto, ele ficou indiferente a todos esses comentários que pudessem surgir a seu respeito. Porquê? Porque o Senhor Jesus ia olhar para cima. O Senhor Jesus olhou para cima, diz a palavra do Senhor. Aqui no versículo 5, diz assim: e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu. Portanto, valeu a pena o esforço dele correr, dele procurar aquela plataforma, aquele ponto mais elevado para compensar a sua falta de estatura e assim poder ser bem visto. E então o Senhor Jesus viu. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor sabia, o Senhor conhece o coração, o Senhor olha para o coração. Depois nós vimos aqui o chamado do Senhor. O Senhor Jesus, a sua onisciência, a sua onipresença e a sua onipotência, Ele sabe tudo acerca de nós, não é? O Senhor não tinha qualquer convívio com Zaqueu, com este cobrador de impostos, com este chefe, com este maioral, mas o Senhor chamou pelo seu nome. O Senhor disse: Zaqueu, desce depressa. O Senhor conhece a cada um de nós. Nós pensamos que passamos despercebidos aos olhos do Senhor, mas Ele contempla a todos nós. E Ele está atento às nossas atitudes, às nossas ações, se nós o aceitamos, se nós o rejeitamos, se nós o servimos, se nós negligenciamos. O Senhor está vendo tudo. O salmista não tinha nenhumas dúvidas acerca disto. Quando ele afirma lá no Salmo 139, versículos 1 a 3, diz assim a palavra do Senhor: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Coisa maravilhosa, nós sabemos que o Senhor nos conhece. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. O Senhor sabe os nossos pensamentos, não é? E o Senhor sabia que aquele homem estava ali, ele não tinha nenhum prazer em ter tido aquele esforço, mas ele estava ali porque ele queria ver o Senhor Jesus, não é? E portanto, e diz novamente, diz mais: esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Nós podemos ocultar muitas coisas aos humanos. O filho pode esconder qualquer coisa dos pais e dizer que, enfim, iludir com alguma coisa. Pode, os professores, qualquer pessoa que esteja acima de si em autoridade, no trabalho, pode ocultar qualquer coisa ao seu chefe, mas a Deus não pode ocultar coisa nenhuma. Ao Senhor Jesus não, porque Ele conhece e Ele até sabe as nossas palavras que nós vamos dizer, mesmo sem elas ainda terem sido pronunciadas, diz no versículo a seguir. Portanto, este conhecimento do Senhor fez com que Ele ordenasse. Então Ele disse, chamou Zaqueu e depois deu a ordem: desce depressa. Portanto, há um chamado e há uma ordem, não é? E porquê é que Ele queria que ele descesse depressa? Porque o Senhor Jesus sabia da necessidade deste homem. Conhecendo o coração deste homem, então, desta alma que tinha feito todo o esforço para ver a Jesus, então, ele convinha-lhe entrar em sua casa, convinha-lhe ficar em sua casa, convinha-lhe conviver com ele, queria ter comunhão, queria interagir com este homem, queria-lhe transmitir a mensagem, a palavra, não é? E hoje o Senhor Jesus continua também a querer entrar na nossa casa, no nosso coração, porque o Senhor Jesus diz em Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato, não é? Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, então o que acontece? Entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ora, portanto, este cearei com ele e ele comigo refere-se à comunhão que o Senhor Jesus quer ter connosco, o relacionamento que Ele quer ter connosco, não é? Portanto, Ele diz que está a bater à porta do nosso coração. Ele está a convidar-nos, quer para comunhão com Ele. Ele quer ter comunhão connosco, Ele quer salvar a nossa alma. Portanto, Ele continua a chamar. Depois eu queria destacar aqui, o Senhor mostrou-me, que é também o interessante, é que este homem, ele
quando o Senhor o convidou para ele descer, ele disse, ele obedeceu. Há uma obediência e há uma humildade de Zaqueu. O Senhor privilegia muito, porque também o Senhor Jesus, ele nos deu o exemplo de humildade e de obediência. O Senhor Jesus diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E sabemos que o Senhor Jesus, em obediência, ninguém há como ele, porquanto ele foi obediente ao Pai, foi obediente até à morte, e morte de cruz, diz a palavra do Senhor. Então, o que fez Zaqueu face àquela proposta do Senhor Jesus? Diz que ele desceu a toda a pressa, não é? E o recebeu com alegria. Portanto, recebeu gostoso aqui nesta versão, noutra versão como é que se diz? Corrigida, qualquer coisa. Portanto, diz com alegria. Portanto, recebeu com muita alegria. Portanto, ele desceu a toda a pressa. Eu acho interessante esta aceleração que há aqui, esta pressa, não é? Porque, naturalmente, Zaqueu já tinha perdido muito tempo na sua vida. E ele agora era o momento dele. Era o momento que ele esperava, que ele ansiava de poder estar com tão ilustre personagem que era o Senhor Jesus, não é? Então, ele desceu à pressa, não é? E diz que ele desceu com alegria. Também acho muito interessante ter descido e foi ter com o Senhor Jesus com alegria. Há pessoas que pensam que aceitar Jesus Cristo que constitui algum peso, algum fardo, alguma tristeza, alguma grande responsabilidade que não se pode suportar. Não é nada disso. Os cristãos são alegres. Os cristãos têm a alegria do Senhor. Amém? Portanto, quando nós aceitamos Cristo como nosso Salvador, verdadeiramente e convictamente, nós temos uma alegria que nós não sabemos descrever, não é? E diz mais a palavra do Senhor, que esta alegria não é só aqui na terra, mas ela também acontece no céu. Diz a palavra de Deus que há alegria diante dos anjos de Deus quando alguém toma esta decisão de se converter a Cristo, diz a palavra do Senhor. Então, também o Senhor Jesus, Ele próprio, Ele quis que os seus discípulos tivessem um gozo completo, uma alegria completa. O Senhor Jesus, na sua oração sacerdotal, em São João 17, e no versículo 13, ele disse, mas agora, estava falando com o Pai, estava orando ao Pai, ele disse, mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo. Para quê? Para que tenham, os seus discípulos, os apóstolos, que tenham o meu gozo completo, não é? Em si mesmos. Na verdade, a alegria do Senhor é completa. E esta alegria que o Senhor transmite pelo seu amor para connosco, ela não é transitória, não é passageira, não é ocasional, mas é uma alegria que permanece para sempre. Mesmo nas aflições, mesmo nas adversidades, por maiores que elas sejam, esta alegria permanece. A outra é uma alegria ocasional, de alguma coisa que nos correu bem aqui ou ali. Mas esta é uma alegria que vem do Senhor, que é a nossa força. E foi com esta alegria que também Zaqueu recebeu o Senhor Jesus. Depois vimos aqui a murmuração da multidão. A multidão criticou o Senhor Jesus por ter entrado e ser hóspede de um homem pecador, diz no versículo 7, não é? Ora, na verdade, o Senhor Jesus já de outras vezes, de outras ocasiões, tinha sido criticado por tomar refeições e conviver e ter comunhão com publicanos e pecadores, como consideravam os fariseus e os saduceus, como se eles não fossem também pecadores. Mas o Senhor Jesus, ao aceitar entrar na casa do publicano, isto não significa que o Senhor Jesus aprovasse a conduta de vida que este homem tinha tido, de forma nenhuma. Porque o Senhor Jesus condena o pecado, mas ama os pecadores. E quer que todos os pecadores se arrependam. E não faz exceção de pessoas. Porque, como diz no versículo 10, ele veio para buscar e salvar aquilo que se tinha perdido, não é?
Então, face a tudo isto que aconteceu, nós podemos ver aqui o que aconteceu na vida deste homem rico e cobrador de impostos. Aconteceram 3 coisas na vida dele. Ele teve uma conversão, arrependimento e reconhecimento da soberania do Senhor Jesus. Porque nós vimos que na conversão, a conversão é muito íntima, é uma decisão que nós tomamos entre nós e o Senhor, e pode não ser visível. Às vezes a palavra do Senhor fala aqui e o Espírito Santo trabalha no nosso coração e essa decisão acontece, até pode não ser dentro da igreja, mas o Espírito continua a trabalhar, porque é Ele que convence as almas do pecado, da justiça e do juízo. Mas o arrependimento esse traduz-se sempre em ações. Há sempre ações que refletem que houve uma mudança, que a pessoa está arrependida, não é? E por isso é que João Batista, ele, lá em Lucas 3:8, quando falava com os fariseus e os saduceus, que eles julgavam só porque eram da linhagem de Abraão, isso era suficiente para eles, consideravam-se os mais santos, não é? Mas João Batista disse-lhes, em Lucas 3:8, produzi frutos dignos de arrependimento. Quando há arrependimento, há resultados, há fruto desse arrependimento. Há atitudes que se tomam, não é? Também o apóstolo Paulo, na sua defesa perante o rei Agripa, depois de ele lhe contar tudo o que lhe tinha acontecido na sua conversão, a visão celestial que ele teve, ele depois diz o que é que ele estava a fazer realmente, qual era a sua ocupação. Estava a justificar-se perante o rei Agripa. Então, a dada altura, em Atos capítulo 26, versículo 20, assim é que é, ele disse, mas anunciei primeiramente aos de Damasco, em Jerusalém, por toda a região da Judeia e aos gentios, para quê? Que se arrependessem e se convertessem a uma religião? Não, a Deus. Que se convertessem a Deus. Para quê? Praticando obras dignas de arrependimento. Portanto, então, o que é que aconteceu com Zaqueu? Zaqueu também, a sua vida foi transformada. E isso viu-se nas atitudes que ele tomou, como nós vamos considerar. Portanto, quando há o arrependimento sincero, e uma coisa que acontece também no nosso coração, quando nós somos convertidos verdadeiramente ao Senhor, é que há um sentimento de querer perdoar, de querer pedir perdão a quem nós ofendemos. Temos a capacidade de reconhecer que fizemos mal e sermos capazes de nos humilharmos e pedirmos perdão àqueles a quem nós, de alguma forma, ofendemos ou portanto, prejudicamos de alguma forma. Esse é um sentimento de arrependimento. Isso é um fruto de arrependimento. Também aconteceu aqui com Zaqueu. Zaqueu, ele disse, Senhor, agora, daqui para a frente é assim, metade, 50% da minha riqueza adquirida, eu vou dar aos pobres. E do outro dinheiro que fica, eu vou dar a quem eu defraudei, a quem eu prejudiquei, a quem eu extorqui dinheiro indevidamente. E a esses eu vou dar o quádruplo, eu vou restituir o quádruplo. Este era um homem que conhecia o Velho Testamento. E no Velho Testamento a lei mandava que quando alguém roubava alguma coisa, deveria restituir ao seu dono o que ele tinha roubado e mais 1/5, mais 20%. Mas ele não, ele é muito mais generoso, porque ele diz que vai restituir o quádruplo daquilo que ele considerava que se alguém se sentisse prejudicado. Portanto, ele queria compensar as pessoas pelo mal que lhe tinha causado. Ora, portanto, vimos aqui uma atitude genuína de arrependimento. O arrependimento manifesta-se através de atitudes claras que os outros podem ver, que eu sou uma pessoa nova. Porque, na verdade, quando alguém está em Cristo, é transformado numa nova criatura. É uma verdade
que nós podemos ver em 2 Coríntios 5,17, que se verifica. Portanto, e se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram. Tudo aquilo que era a sua vida antiga passou. E eis que se fizeram novas. Portanto, foi o que aconteceu com Zaqueu. Zaqueu tinha, a partir dali, a sua vida tinha sido transformada completamente. Porque ele recebeu o Senhor Jesus em sua casa, mas não foi só isso. Ele recebeu também no seu coração. Há uma coisa muito importante agora que eu queria falar, era sobre o reconhecimento da soberania de Jesus. E isto é o que custa mais às vezes nós fazermos. Porque nós convertemos ao Senhor, aceitamos Cristo como nosso Salvador e parece que está tudo resolvido. Mas há uma outra coisa importante, é que o Senhor Jesus é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, mas Ele também é o nosso Senhor. Ele é nosso Salvador e Senhor. Isto quer dizer que nós somos seus servos. Isto quer dizer que nós lhe obedecemos sem quaisquer reservas à sua vontade. Nos submetemos à sua vontade. Esta submissão faz com que nós reconheçamos a Jesus como o Senhor. E foi assim que se notou também com Zaqueu. Ele disse Senhor. Ele dirigiu-se a Jesus como sendo o seu Senhor. Reconhecia a soberania do Senhor. E isto quer dizer que nós temos que reconhecer o Senhor em todas as coisas da nossa vida. Nas pequenas coisas, nas grandes, nas pequenas decisões, naquelas que são mais complicadas, nós devemos sempre ter a aprovação do Senhor Jesus Cristo, para que tudo nos vá bem, não é? Portanto, isto é uma submissão à vontade do Senhor. Então, como diz a palavra do Senhor, que mesmo aqueles que hoje não o reconhecem, fiquem sabendo que um dia virá. E a Bíblia diz, em Filipenses, no capítulo 2, que nós sabemos que o Senhor, por ser obediente até à morte e morte de cruz, o Senhor lhe deu um nome que é sobre todo o nome, não é? E a este nome todo o joelho se dobrará, os que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E depois no versículo 11 diz, e toda a língua confesse, o quê? Que Jesus Cristo é o Senhor. Não é é um artigo definido, não é? É o Senhor. Para quê? Para a glória de Deus Pai. Nós precisamos reconhecer este senhorio do Senhor nas nossas vidas, não é? Então, face a tudo isto, o Senhor, perante esta atitude de mudança operada na vida de Zaqueu, o Senhor Jesus declarou solenemente, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Portanto, a salvação tinha ido àquela casa. Nós podemos aqui subentender, embora não esteja aqui explícito, que provavelmente a família também beneficiou desta bênção. Também eles foram influenciados pelo Senhor Jesus. Também eles foram convertidos ao Senhor. E então, a salvação entrou na casa de Zaqueu, entrou no coração de Zaqueu, não é? E isto não foi por causa da linhagem dele ser judeu e descendente de Abraão. Não foi por causa disso, não. Mas foi por causa da fé. A sua fé que era igual à fé de Abraão. Em Gálatas 3, 6 a 7 diz assim, é o caso de Abraão que creu em Deus e isto lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são os filhos de Abraão. Nós que temos fé no Senhor Jesus também somos considerados, nós gentios também somos considerados filhos de Abraão, porquanto temos a mesma fé que foi imputada como justiça ao patriarca Abraão. Amados irmãos, na verdade, este exemplo de Zaqueu, que procurou ver o Senhor e que teve esta humildade e que venceu todos estes obstáculos, que nós possamos também ter a ousadia de fugir da multidão. Não nos deixemos envolver pelas coisas deste mundo. Não nos coloquemos atrás, encolhendo os ombros, logo se vê, mas possamos sair com a ousadia da multidão e colocarmos-nos à disposição do Senhor para que o Senhor nos veja bem visível, não é? E que, na verdade, nós possamos aproveitar as oportunidades. A oportunidade, se ainda não é salvo, de aceitar Cristo hoje como seu Salvador. Não sabe se vai ter outra oportunidade. A oportunidade de o servir, porque todos os momentos são poucos para nós servirmos ao Senhor.
Eu acho muito interessante porque há aqui uma correria. Zaqueu correu para a árvore. Este correr, eu também vejo nisto uma convicção. Quando nós vamos devagar, vamos hesitantes, não sabemos de ir, sabemos de ficar, mas ele não teve nenhuma hesitação, ele correu, não é? E quando foi para descer, também desceu apressadamente, não é? Portanto, é assim que nós devemos correr a carreira que nos está proposta, diz a palavra do Senhor. Amados irmãos, que na verdade nós tenhamos a noção que o Senhor Jesus olha, o seu olhar é para o nosso coração, não é? E sabemos que, na verdade, nós lhe devemos toda a obediência, porque Ele é o Senhor das nossas vidas, além de ser o nosso Salvador. Que o Senhor, pois, ricamente abençoe cada um de nós. Estes acessórios ainda esquecem às vezes. Muito bem, irmão Manuel Viana, obrigado pela palavra do Senhor e que realmente ela possa fazer efeito nos nossos corações e possamos praticar no nosso dia a dia. E que Ele seja Senhor das nossas vidas, além de ser Salvador, possa também ser Senhor das nossas vidas e que nós diariamente corramos para a Sua palavra, para a comunhão com o Senhor, conforme aquele também o fez naquela ocasião, louvando a Deus, adorando ao Senhor, como fazia a igreja naqueles primeiros tempos, lá depois do Pentecostes, como líamos também, que diariamente eles louvavam a Deus e o Senhor ia acrescentando, louvavam e adoravam, e o Senhor ia acrescentando muitos àqueles que estavam sendo salvos. Vamos fazer a oferta para a obra do Senhor. O nosso irmão Custódio vai passar a caixinha das ofertas, cada um pode contribuir com aquilo que desejar. Também os irmãos que estão em casa podem, através do nosso IBAN da casa da igreja, podem fazer a vossa transferência se desejarem, e vamos contribuir para a obra de Deus. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Quem ora sempre, sempre, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. E Deus o recompensará. Quem ganha almas para Cristo, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem ganha almas para Cristo, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Muito bem. Estamos a chegar ao fim da nossa reunião desta tarde. Vamos ainda ter uma palavra de oração e depois de orarmos vamos permanecer nos nossos lugares, depois vamos saindo faseadamente. Também os irmãos que estão lá em casa assistindo no Facebook podem dar um gosto lá na página do Facebook. Também podemos sempre recordar a reunião, porque elas estão todas gravadas lá na nossa página do Facebook ou na do YouTube também, em que os irmãos podem ver e ao mesmo tempo também podem compartilhar com alguns amigos que desejem fazer, podem sempre compartilhar as reuniões que temos tido, o tempo de louvor, as mensagens, etc. Muito bem, vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Eu vou pedir ao nosso irmão José António que possa vir à frente e que possa ter uma palavra de oração. Nosso Deus e nosso Pai, nós queremos louvar-te uma vez mais, Senhor, pela oportunidade que tu concedestes a cada um de nós e que ainda nos estás a conceder de estarmos reunidos na tua presença, Pai,
e, uma vez mais, podermos confraternizar uns com os outros, termos comunhão uns com os outros, estarmos nos teus átrios, por termos ansiado estar aqui na tua casa, Senhor, vale mais, ó Senhor, estar aqui na tua casa do que em qualquer outro lugar, como tu dizes. E por isso nós nos alegramos, Senhor, quando pensamos ou quando nos dizem, vamos à casa do Senhor. Aqui estamos, Senhor, porque, na verdade, aqui podemos ouvir a tua palavra uma vez mais. Louvamos, Senhor, pelos pensamentos que tu puseste no coração do teu servo. Louvamos-te, Senhor, por este exemplo das Escrituras, que ele é anunciado, é explicado até às crianças, quando nas escolas dominicais, logo de pequenos, Senhor. E esta história de Zaqueu, Senhor, que se encontrou com Cristo, com o teu Filho amado. Louvamos por esta oportunidade que este homem não quis deixar passar sem se encontrar com Jesus, com o teu Filho. Louvamos porque naquele dia ele abriu o seu coração para ti. E ele, Senhor, ao abrir o seu coração, reconhecendo o seu pecado, logo ali tu transformaste a sua vida. Ó Senhor, louvamos pelas oportunidades que nós temos tido na nossa vida. A nossa vida, Senhor, é constituída por oportunidades, é verdade. Ajuda-nos, Senhor, a escolher as melhores oportunidades na nossa vida. Tu és aquele que tens o melhor para nós. Ajuda-nos a andarmos pelo teu caminho. O caminho, Senhor, que é estreito, é verdade, mas que conduz à vida eterna. Nosso Deus e nosso Pai, aceita a gratidão dos nossos corações, pois, por esta palavra que nesta tarde tu trouxeste a cada um de nós, que nós possamos vivê-la, Senhor, e viver de acordo com a tua vontade, vencer todos os obstáculos e dificuldades, para estarmos em contato contigo, em comunhão contigo, em qualquer lugar, onde haja muita multidão ou não, aí que nós possamos, Senhor, buscar-te de todo o nosso coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Foi isto que Zaqueu fez. Buscar-te, encontrar-se, ver-te, nosso Deus e nosso Pai. Louvamos, Senhor, porque já uma vez encontramos Jesus nas nossas vidas, já é o nosso Salvador. Abençoa cada coração, cada um de nós está na tua casa, abençoa aqueles que estão lá em sua casa, abençoa as suas vidas, as suas famílias. Oramos pelos irmãos que estão enfermos, que os restaures. Lembramos aqui a mãe, ó Senhor, a mãe da nossa irmã Ana, a nossa irmã Lília, que tu continues a restaurá-la, a abençoá-la, a ajudá-la. Lembramos do Helder, da sua esposa, que tu na verdade tenhas misericórdia dela e continues a abençoá-la e a fazer um milagre na sua vida. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te pedimos também que abençoes a irmã da nossa irmã Margarida, que também está hospitalizada, Senhor, que vai ser operada. Tu tenhas misericórdia, Senhor, dela também. Deus e Pai, abençoa a nossa irmã Matilde, que tu a ajudes e a abençoes também e a restaures da sua enfermidade. Ó Senhor, nas tuas mãos estão todos aqueles que estão em sofrimento, como o nosso irmão António e a sua esposa, Senhor Lourdes. Deus e Pai, nós te louvamos porque tu és Deus e tu és aquele que abençoas. Nosso Pai, fica com cada um de nós. Que a tua bênção seja também sobre as ofertas que nesta tarde foram dadas, que elas possam ser entregues, usadas para o engrandecimento do teu reino, para a glória do teu reino, para o suprimento de todas as necessidades da tua igreja. Senhor, que a tua bênção, pois, seja com cada um de nós, que a tua bênção nos acompanhe para as nossas casas, que nos dês uma noite abençoada, que nos dês uma semana abençoada, que nós possamos ser uma bênção onde quer que nos encontremos, que nós possamos ser o sal e a luz deste mundo, Senhor. Aceita a nossa gratidão, que a paz e a consolação do teu Espírito, Senhor, seja com cada um de nós, agora e para todo sempre, e com todo o teu povo à face da terra, agora e para todo sempre. Amém. Amém. Ainda antes de nos despedirmos mesmo, só recordar aos irmãos que amanhã, segunda-feira, temos via Zoom, internet, portanto, o estudo bíblico da CIP, às 21 horas. O link nós compartilharemos no grupo do WhatsApp, bem como depois na terça-feira, também para aqueles que estão inscritos no Instituto Alvo,
o curso sobre talentos, que está a terminar, será amanhã o último dia, mas depois em junho teremos mais novidades a nível do Instituto Alvo. Também na quarta-feira, aquele pequeno grupo de irmãos que estão estudando a palavra com o irmão António Fonseca, também em Zoom, também por internet. Quinta-feira, reunião de oração, às 21 horas, novamente, também em Zoom. E depois, sexta-feira, acho que é noite livre, não há nenhuma reunião em Zoom, pelo menos que eu me lembro agora. Mas pronto, temos estas reuniões, segunda-feira, Estudo Bíblico da CIP, terça-feira, Instituto Alvo, quarta-feira, o pequeno grupo com o António Fonseca, o nosso irmão ancião, e também quinta-feira, reunião de oração aqui da Omeca. Então, agora sim, uma boa tarde a todos. Os irmãos que estão aqui na casa de oração permaneçam sentados, os que estão lá em casa, adeus, boa tarde, e aí podem se levantar à vontade em casa e ir à vossa vida. Aqui nós vamos permanecer sentados.